Nós, em algum momento de nossas vidas, haveremos de nos reencontrar com as nossas escolhas e decisões. Então, pois, minhas estimadas amigas e amigos, trago esse tema para uma reflexão sobre o que fazemos no presente que é capaz de impactar o nosso futuro. O que na verdade é tudo, não é mesmo? Porque o futuro nada mais é do que o nosso presente amanhã. Eu brinco muito com essa história de que faço previsão de futuro das pessoas com muita facilidade. Por isso que quando me perguntam se eu faço previsão de futuro, eu digo sempre, claro que sim. E diante do entusiasmo de quem me ouve, eu logo percebo o desânimo, dizendo que é só olhar para o presente da pessoa, o que ela crê, como pensa, o que sente, como vive, seus hábitos e rotinas, assim por diante. Mas afinal, por que as pessoas ficam decepcionadas com a minha resposta? Porque a grande maioria das pessoas não se esforçam em criar um futuro melhor por acreditarem que não é consequência do hoje e que vai acontecer algo mágico, algum milagre que irá criar o futuro que ela deseja sem depender dela de alguma decisão ou ação que ela faça. Não é risível alguém plantar pepino e querer colher chuchu? Pois até dizem o seguinte, o futuro só a Deus pertence, não é isso? Não. O futuro lhe pertence porque será nada mais uma consequência do que você cria e cocria hoje. E por falar em criar, temos que falar um pouquinho sobre cocriar. O que é cocriar? Cocriar é produzir e criar acontecimentos e circunstâncias em você e em sua vida que são compartilhadas com o universo e com Deus, para lhe assegurar retorno e resultado. Como assim? Dentro da visão holística, focado nas leis do universo e na mecânica quântica, temos umas lições que precisamos aprender. Todos nós geramos energia através do nosso pensamento e sentimento, não é verdade? Essa energia vibra para dentro e vibra para fora da gente. Quando sai, essa energia cria ondas eletromagnéticas que se deslocam para o universo, o que a gente chama de vácuo quântico, né? Criando frequência e sintonia. Igualzinho a um radinho de pilha, ele funciona captando ondas eletromagnéticas, né? Transmitidas por um equipamento de transmissão. Essas ondas possuem uma frequência, como por exemplo AM e FM. O rádio, se tiver recursos para captar as ondas, ele se utiliza da frequência para depois sintonizar a estação que deseja em seu dial, não é verdade? Conosco acontece a mesma coisa. E outro exemplo é quando estamos bem felizes, contentes, motivados. Parece que tudo de bom nos acontece, atraindo mais coisas e pessoas boas. Por outro lado, quando estamos péssimos com a autoestima lá embaixo, vibrando energia negativa, sentimos atrair mais coisas ruins. Parece não ter fim, se juntando a nós pessoas que também em nada nos ajudam. Os tais amigos do trago, da farra, dos prazeres, que nos ajudam a abafar ou esquecer os nossos problemas. E aí depois de sóbrios, meu Deus, o que fizemos empilhando remorsos e mais remorsos, culpas e frustrações. É duro ter que ouvir no outro dia novamente o nosso ego, dizendo que falhamos mais uma vez diante do enfrentamento dos nossos problemas. Até quando, nos perguntamos, até quando? E as nossas escolhas e decisões? E aqui uma perguntinha simples e dolorosa. É possível que uma pessoa queira se autodestruir? A resposta imediata é um sonoro não é verdade? Porém,
o que significariam de fato nos autodestruir. Simples. Criar pensamentos e ações que possam nos gerar sentimentos de infelicidade, de raiva, de ódio, de desprezo, de indiferença, desamor, ciúmes, frustração, profunda tristeza com o que somos e podemos ser. Portanto, que criar hábitos em nossa vida, como a alimentação, o sedentarismo, o álcool, o fumo, as drogas. E aí? Isso não é uma forma de autodestruição? Como a obesidade mórbida, estúpida e injustificável, porque somos nós que estamos gerando isso, quando evidentemente não for por questões biológicas, endócrinas, etc. O nosso corpo não escolhe ser obeso, e quando a obesidade mórbida foi adquirida por nossa própria escolha, pelos maus hábitos alimentares e regramento de vida, sendo um desrespeito não só para nós mesmos, mas também para o nosso companheiro ou companheira, que se vê diante de uma pessoa frágil e doente, que não quer se tratar e ela não tem coragem de dizer isso. Consequência, na maioria dos casos o companheiro ou a companheira começa a perder a admiração pela pessoa. E perda de admiração começa a perder um pouco também do amor que ela tem por ela. E aí? Não consegue mais encontrar naquela pessoa pela qual se apaixonou aquele mesmo sentimento, aquele mesmo ambiente de paixão, de amor, de estímulo à vida. Pois então, o nosso pulmão, fígado, o estômago, rins, coração, cérebro também não escolheram ser doentes. Todos gostariam de ser sadios, funcionando em equilíbrio e harmonia. Mas eles dependem somente de você, não podem agir independente da sua vontade. Aí, do nada, você fica doente, com um monte de doenças que vão consumindo você, impondo restrições na sua forma de viver, tendo que se submeter a tratamentos medicamentosos que vão destruindo o seu organismo através dos efeitos colaterais. O que você faz da sua vida é problema seu, não é verdade? O que você faz mesmo por você também é um problema de você. E talvez seja isso que você esteja pensando nesse momento, em que eu não tenho o direito de lhe questionar. Talvez tenha toda a razão, talvez não tenha, porque se isso não tem nada a ver com a sua vida, não faz o menor sentido para você viver mais e melhor, certo? Então isso não deve e não pode estar lhe incomodando. Mas eu sei que todos nós precisamos rever o que estamos fazendo de nossas vidas, de nosso corpo, de nossa mente e de nosso espírito. E a avaliação é simples e impossível de ser míopes ou nos enganarmos. O quanto nos sentimos plenos de felicidade e realização, o quanto nos sentimos bem e adequados ao que somos e fazemos. Somos um ser feliz que só gera energia positiva para si e para os outros. É isso aí? Bem, se você é igual a mim, sabe que é difícil sermos sempre felizes e realizados. Às vezes nos pegamos tristes por não sabermos lidar com alguns nãos recebidos. Sabemos que temos algumas crenças que nos limitam e nos sabotam, nos fazendo ser e fazer o que não gostaríamos. O que tem de anormal nisso tudo? Nada. Somos o que somos e o que podemos ser. Sim. E esse é o primeiro passo da cura, aceitarmos o que somos. No entanto, sabemos que isso não nos basta, que podemos ser sempre mais e melhores para nós mesmos e depois para os outros. Podemos ser melhores para a nossa mente, para o nosso espírito e para o nosso dependente corpo. Podemos identificar e ressignificar as nossas memórias que nos geram as crenças que nos limitam e nos sabotam.
Precisamos nos olharmos como alguém responsável pelo que é e não culpado, porque a culpa é um lixo que levamos dentro da gente, que não tem outra finalidade de ser um lixo, de ser tóxica, de ser prejudicial, porque ela não cria nada a não ser dor, que estaciona dentro da gente e não raro nos paralisa. E os apegos? Todo apego nos gera sofrimento. Você já se deu conta disso? O único apego que nos gera alegria e realização é o apego por nós mesmos, porque é a única coisa que somos donos nesse mundão de Deus. Duvida? O apego que vira ciúmes, você conhece? O apego que vira egoísmos, você conhece? O apego que vira escravidão, o apego que nos tira a independência, o apego que nos faz sovinas, desconfiados, prepotentes, snobs, indiferentes. Sabe por que tudo isso? Porque nada disso nos pertence. De verdade, pelo menos de forma definitiva e infinita. Não iremos levar nada disso, e isso, puxa vida, incomoda muita gente que buscou empilhar conquistas materiais em suas vidas e se apegam a tudo isso de forma arrogante, insensível, dependente e pouco solidária e generosa. Sabe que depois de conquistarmos uma elevada consciência de nós mesmos, do que somos e dos nossos verdadeiros propósitos nessa vida, não há como não rirmos desses momentos de apegos que tivemos, nos preocupando, nos desgastando, brigando, agredindo, nos excluindo e excluindo os outros por coisas e pessoas que simplesmente não nos pertencem. Pois me vem uma outra frase que impacta muito o nosso mimimi. Ninguém sofre a não ser por si mesmo. Se é verdade que atraímos aquilo que somos, tudo nos veio através da nossa vibração energética. Tudo gira em torno de nós mesmos e nada tem sentido nesta vida sem que demos sentido a tudo, através do que somos e não do que as coisas ou as pessoas são. Por isso vamos nos focar em nós mesmos, tudo está em nós. E por certo, você deve concordar comigo que podemos ser muito mais do que somos, não é mesmo? Então vamos criar hoje, aqui e agora, esse convite que eu lhe faço, para novas decisões e novas escolhas que possam ser reencontradas amanhã com muito orgulho e satisfação. Vamos reencontrá-las muito melhor do que somos hoje, não é uma boa? Se depende de nós, temos energia para isso? Claro que sim, porque nós somos o único tesouro que nos pertence. E afinal de contas, não é uma boa a gente se amar e não querer nos autodestruir? Então, meu amigo, minha amiga, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.